Então, composto o egrégio plenário, com a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 1º de julho de 2014. Meus cumprimentos aos eminentes pares, doutor procurador, meu cumprimento à advogada aqui presente, advogada, as partes e os nossos servidores. Antes de submeter a aprovação à ata, concedo a palavra ao doutor Pedro Francisco. Tem um comunicado a fazer. Senhor presidente, muito obrigado. Peço permissão a todos apenas para registrar uma nota de pesar em função do falecimento da senhora Nélia Paz Ferreira de Arruda, que é mãe da Luísa Ferreira, que recentemente se aposentou como taquígrafa deste tribunal. O corpo da dona Nélia está sendo velado na capela da funerária Dom Bosco, e o sepultamento previsto para 17 horas no Parque Bom Jesus de Cuiabá. Gostaria então de registrar as condolências da corte a toda a família pelo falecimento da dona Nélia Paz Ferreira de Arruda. Muito obrigado, senhor presidente. Submeto à aprovação a ata de número 8.150, do dia 30 do mês de junho de 2013. Se não houver manifestação, eu declaro aprovada. Fica já anunciado o adiamento que foi feito ontem do 1 da pauta, que já está com agenda para o dia 15/7. Então, a representação por captação em lista de sufrágio, representante do Ministério Público Eleitoral e representado Júlio José de Campos. Também vai ser adiado o 2 da pauta, a pedido do doutor Vogal, doutor Agamenon, terceiro vogal, Agamenon Alcântara Moreno, que é o recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, recorrente Evaldo Esvaldo Diel, Olenir Bernardi, Cláudio Márcio G. Costa Chacon, e recorrido à coligação Canarana para quem ama. Dr. Brazac foi o relator, votou negando provimento ao recurso, tendo sido acompanhado pelo primeiro, segundo vogal, pediu visto o terceiro vogal, os demais aguardam. Então, também já agendado, até essa data, esses que forem aí não serão mais anunciados, porque já estão com data agendado, dia 8/7. Estão atendendo pedido de preferência apenas pelo eminente advogado, doutor José do Patrocínio Brito Júnior. O 5 da pauta, agravo regimental em sessão de suspeição referente ao processo 5.126, número tal, agravante Júlio José de Campo e José do Patrocínio Brito Júnior, Cimei da Silva Barros. Relator, doutor Pedro Francisco da Silva, quem concede a palavra. Concede a questão de ordem? Sim, pois não. Uhum. Eu juntei aos autos hoje, doutor Pedro Francisco, o senhor não teve conhecimento? Não, já está aqui. Já está? Então, só para, juntando aqui, o regimento me permite, eu estou juntando, na verdade, um requerimento informando que foi disponibilizado mais uma vez, porque isso aí já houve aqui, no site Página do o voto integral realizado nessa corte pelo relator José Luiz Brazac, quando, na verdade, conforme certidão dado pelo secretário, foi negado a esse advogado, conforme o próprio regimento diz o artigo 67. A corte está certa, a secretaria está certa de ter negado. O que não poderia era estar disponibilizado, colocando toda a população contra essa corte e querendo fazer validar um voto e
principalmente quando há uma exceção de suspeição. Então, eu queria colocar isso independente, doutor Sim. Pedro Francisco. A gente tem todo o respeito. Mas determinadas questões a gente tem que ser levantadas. Era só isso, tá? Só para fazer esse esclarecimento. Muito obrigado. Então, a palavra ao doutor relator. Agravo regimental interposto por Júlio José de Campos contra a decisão monocrática deste relator, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta sem resolução do mérito esta exceção de suspeição oposta pelo ora agravante contra o excelentíssimo senhor doutor juiz membro, na época, doutor José Luiz Blazac, que vinha exercendo as funções de relator nos autos da representação que indico aqui em meu relatório, referente às eleições de 2010. Transcrevo a decisão de minha autoria na referida exceção. Trata-se de exceção de suspeição ajuizada pelo excelentíssimo senhor doutor deputado federal Júlio José de Campos contra o excelentíssimo senhor doutor José Luiz Blazac, juiz membro deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, para atuar como relator no processo tal, representação por captação ilícita de sufrágio por arrecadação e gasto ilícito de recursos. Eleições de 2010. Alego o recipiente que o excepto tornou-se suspeito para exercer a jurisdição no processo acima mencionado, tendo em vista que requereu a sua renúncia do cargo de juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para retornar ao exercício da advocacia eleitoral, a partir de 1º de julho do corrente ano, conforme resolução tal. Pondera o recipiente que este fato, aliado a entrevistas concedidas pelo referido juiz membro, torna-o suspeito para exercer a jurisdição eleitoral por motivo de parcialidade, devendo ser afastado da jurisdição nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 20 e 28 do Código Eleitoral. Consta dos autos que a referida representação eleitoral da relatoria do juiz membro apontado como excepto encontra-se em pauta para julgamento na sessão do dia 23 de junho de 2014. A exceção de suspeição é instrumento delineado no artigo 135 do Código de Processo Civil, cujo recebimento enseja a suspensão do processo no qual oficia o magistrado até que seja definitivamente julgado nos termos do artigo 306 do Código do mesmo diploma legal. No juízo singular, a exceção de suspeição é oposta perante o próprio juiz, que se tem como parcial para o processamento e julgamento da ação. Daí porque a simples apresentação da exceção já suspende a marcha processual, pois seria inimaginável que o próprio excepto rejeitasse a peça e continuasse a praticar atos jurisdicionais nos autos principais. Em verdade, negada a exceção pelo juiz excepto, a remessa dos autos ao tribunal obrigatória, ficando suspensa a respectiva ação principal. Contudo, a exceção de suspeição assume contorno diverso quando é oposta no juízo colegiado, porque o incidente processual é distribuído a outro membro da Corte, diferente daquele apontado como excepto. Nessa hipótese, a suspensão do processo principal não se dá automaticamente, porque o relator da exceção de suspeição não é parte na relação processual, circunstância que torna legítima e necessária a análise dos pressupostos processuais e das condições da ação, exatamente porque a suspensão do processo a partir do recebimento da exceção é medida excepcional que trava o deslinde do feito, provocando atraso na entrega da prestação jurisdicional. Daí a necessidade de cuidadosa averiguação da razoabilidade mínima da exceção oposta, sobretudo em caso de alegação de suspeição. Essa medida, realizada pelo relator da exceção de suspeição, vem sendo prestigiada pela moderna processualística, exatamente porque encontra ressonância no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, bem como no artigo 125, inciso 2 e 3, evitando que a medida seja utilizada apenas como manobra para atrasar a entrega da tutela jurisdicional. Humberto Teodoro Júnior, analisando o Instituto a partir da sua interposição no próprio juízo singular, já observa que quando, porém, ocorrer objetivamente o descabimento da exceção por intempestividade ou invocação de fato que a evidência não esteja entre os previstos nos artigos 134 e 135 do CPC, poderá o próprio juiz excepto denegá-la liminarmente dentro do dever legal que lhe toca de velar pela rápida solução do litígio e de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça.
Daí se extrai com mais razão que o relator da exceção de suspeição, quando for caso de alegação manifestamente descabida, pode rejeitá-la liminarmente de modo a não resultar qualquer consequência no processo principal. Daniel Amorim Assunção Neves, nessa mesma linha de compreensão, ensina que parece existir uma hipótese em que será preferível o indeferimento liminar da exceção à instauração do procedimento previsto em lei. Não se deve esquecer que a exceção suspende o procedimento principal, o que pode levar o réu a ingressar com exceções sem nenhuma fundamentação séria ou nitidamente admissíveis, somente para se valer nesse período de suspensão para atrasar o andamento do processo. Nesses casos em que a improcedência e ou inadmissibilidade da exceção é manifesta, sendo nítida a má-fé do recipiente, o juiz deve indeferir de plano a exceção de suspeição e de impedimento, porque ainda que seja parte do incidente, não deixa de ser o responsável pelo processo, devendo zelar pelos princípios da boa-fé, lealdade processual e economia processual. Analisando a presente exceção sob essa perspectiva, observo que referido incidente processual não reúne as condições mínimas para processamento, devendo ser indeferido liminarmente, conforme passo a declinar os motivos do meu convencimento adiante. O primeiro defeito grave no qual incorreu o recipiente decorre da não indicação dos exatos motivos que teriam dado origem à alegada suspeição do relator da representação. Limitou-se a apontar genericamente o artigo 135 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 20 e 28 do Código Eleitoral. É evidente que, ao arguir a suspeição do julgador, a parte deve indicar precisamente em quais incisos do artigo 135 do CPC supostamente teria incorrido o excepto, porquanto os motivos constantes nos incisos 1 a 5 do referido dispositivo legal são os mais diversos, fazendo com que uma alegação genérica impossibilite a resposta do magistrado inquinado de parcial. Não se pode admitir alegações genéricas como fundamento da pretensão de afastamento do julgador de suas funções por parcialidade, sob pena de transformar um instituto tão salutar à justa composição da lide em um mero instrumento de manobra para temporariamente evitar a prestação jurisdicional. É preciso que se tenha claros os motivos da alegada suspeição do julgador mediante a indicação dos correspondentes dispositivos legais, para fins de enquadramento da conduta relatada, permitindo-se não apenas aferir uma perfeita subsunção do fato à norma, mas especificamente o exercício do direito de defesa das funções jurisdicionais pelo magistrado. Abstraindo-se, contudo, dessa questão e analisando com maior profundidade os supostos motivos indicados pelo recipiente, denota-se que suas alegações não têm o menor fundamento, porque não passam de suposições e presunções, não sendo possível promover o enquadramento dos fatos narrados em um dos incisos do artigo 135 do Código de Processo Civil, consoante passo a demonstrar. É fato incontroverso que o senhor Dr. José Luiz Blazac solicitou renúncia do cargo de juiz-membro deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso a partir do dia 1º de julho do corrente ano, consoante demonstra a resolução número 147. Também não há controvérsia de que o pedido de renúncia está vinculado à sua pretensão de retornar à advocacia eleitoral nos termos da legislação em vigor, porquanto originário da classe de advogado. Entretanto, mesmo tendo em conta esses fatos incontroversos, não há como extrair a conclusão de que o referido magistrado perdeu a sua imparcialidade para julgamento da ação indicada acima, ou de qualquer outra, como pretende fazer crer o recipiente. Primeiro, porque a citada resolução somente produzirá os seus efeitos a partir da data nela indicada, sendo ilógico antecipar os seus efeitos pelo simples fato de o referido magistrado estar prestes a deixar esta corte para voltar ao exercício da advocacia. Aceitar esse raciocínio seria o mesmo que admitir a necessidade de todo juiz-membro originário da classe da Ordem dos Advogados do Brasil, que estivesse prestes a deixar a função de julgador nas cortes eleitorais, passar por um período temporariamente indefinido, durante o qual ficaria impossibilitado do exercício de suas funções jurisdicionais. Tratar-se-ia de imposição de uma quarentena prévia a limitar o próprio exercício da magistratura. É por isso que as causas de suspeição do magistrado devem ser objetivamente indicadas e comprovadas nos autos, para não dar ensejo a suposições aleatórias limitadoras do exercício da jurisdição pelo magistrado.
Vejamos quais são os fatos alegados pelo recipiente. Da possível atuação do excepto como advogado do processo eleitoral 2014, que já se encontra em curso. Essa situação há de ser vista com base na legislação e no tratamento da matéria pelo próprio Poder Judiciário, de modo geral, não sendo o caso de discussão e resolução no âmbito deste incidente processual. Se a situação é anômala, como qualifica o recipiente, importa demonstrar em que medida essa atuação poderia afetar a imparcialidade do julgador enquanto no exercício das funções jurisdicionais relativamente ao recipiente. Nesse ponto, a argumentação do recipiente é frágil, podendo ser resumida por suas próprias palavras, entre aspas. Deve ficar assentado que tanto na eleição majoritária ou proporcional, a escolha dos profissionais já estão definidas, devidamente contactados para o exercício do mistério, tanto para atuação em todas as fases do processo eleitoral ou simplesmente uma determinada fase. Se já existe contato, sondagem para o pleito eleitoral em andamento, tanto que o próprio excepto já dá certa da execução do trabalho na área eleitoral, nesta jurisdição, não é crível confiar na imparcialidade esperada de um magistrado para julgar uma causa de extrema importância que envolve o próprio mandato do recipiente, já sabendo de antemão que o excepto estará em situação oposta à sua agremiação partidária. Se, como é o caso, não está contactado do lado de cá, só poderá estar do lado adverso, com interesses diversos, em total prejuízo às pretensões do recipiente. Como se observa, o recipiente supõe que o excepto atuará como advogado defendendo interesses opostos aos seus, mas não trouxe nada de concreto para ilustrar suas alegações. Nenhuma evidência de prova dos alegados contatos ou sondagens levadas a efeito pelo excepto, nenhum pré-contrato, nenhum contrato ou coisa parecida. Nada mais do que suposições. Ora, as alegações de parcialidade do julgador, pela gravidade que encerram, devem ser demonstradas ou pelo menos evidenciadas por meio de indícios suficientes que não se confundem com meras presunções ou suposições, como se verifica no caso em análise. Das entrevistas concedidas pelo excepto afirmando que deixará a magistratura para exercer a advocacia. Do mesmo modo, as entrevistas concedidas pelo excepto afirmando que deixará o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para dedicar-se à advocacia eleitoral não afetam pessoalmente a relação entre o atual magistrado e o autor desta exceção de suspeição. O fato de o excepto ter citado o nome do recipiente em entrevistas jornalísticas, referindo-se aos processos que estão sob sua relatoria, ainda pendentes de julgamento, e que mereceria preferência, deve ser entendido no contexto das medidas apontadas pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que estabeleceu meta de julgamento até 30 de junho do corrente ano dos processos considerados prioritários. Ora, não se trata de um desejo pessoal do excepto, mas de uma meta genérica de julgamento da própria Corte Eleitoral, válida para todos os seus membros e sem nenhum critério que envolva o nome deste ou daquela parte, mas em função da natureza da demanda. Portanto, não há neste aspecto nenhuma subjetividade que coloque o excepto em rota de colisão com o recipiente, de modo a justificar a aplicação de um dos incisos do artigo 135 do Código de Processo Civil. Além disso, ainda que fosse uma vontade pessoal do relator, não há nada de mais em submeter um processo a julgamento. Desejar submeter um processo a julgamento em grau de prioridade não é o mesmo que desejar julgá-lo contra ou a favor de uma das partes, rompendo a imparcialidade necessária. É evidente que essa parte final exige comprovação ou, no mínimo, evidências fortes para a recepção de uma exceção de suspeição. Por todos os ângulos que se analisa esta exceção de suspeição, pode-se antever claramente sua manifesta improcedência, restando evidente que está sendo utilizada como um mero instrumento para adiar o pronunciamento deste Tribunal Regional Eleitoral acerca da representação que indico, medida que deve ser evitada, conforme artigo 125, incisos 2 e 3 do Código de Processo Civil, porque divorciada do propósito que concebeu o Instituto Processual em questão. Portanto, o meio utilizado não é útil para alcançar a providência pretendida, além de que inexistem os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual indefiro a petição inicial, ficando extinto o processo sem exame de mérito.
Tendo em vista a urgência que o caso requer, pois o julgamento da matéria principal está prevista para o dia 23/6, cópia desta decisão deverá ser encaminhada ao relator, servindo como ofício. Essa é a minha decisão. O agravante neste recurso sustenta que a decisão agravada é descabida, pois os requisitos autorizadores da exceção estão cabalmente demonstrados no caso em apreço. Alega que não se pode considerar o rol do artigo 135 como taxativo, porquanto outras situações, como aquelas apontadas na petição inicial da exceção, também podem afetar a imparcialidade da autoridade judiciária e acarretar um julgamento injusto da causa. Afirma que, das matérias jornalísticas colacionadas nos autos, infere-se que o próprio excepto citou nominalmente o recipiente Júlio José de Campos ao mencionar os processos que necessitava levar a julgamento no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, passíveis de ensejar cassações de mandatos eletivos. Desta forma, o excepto demonstrou ter patente interesse na causa, o que impede de julgá-lo. Continua o agravante alegando que tais declarações em diversos meios de comunicação demonstram que o excepto tem interesse que pode transformá-lo em verdadeira parte processual, de modo que haverá presunção de que ele é parcial para julgar a representação. Sustenta ainda que o contido no artigo 135 do Código de Processo Civil é a norma aberta de conceito vago, cuja aplicação deve ser considerada no caso concreto. O agravante afirma também que 2 juízes membros deste sodalício, quando da análise de questão de ordem da sessão no dia 23 de junho, acertadamente opinaram pelo acatamento do incidente, concordando que o julgamento da representação eleitoral deve ser sobrestado até o julgamento final desta exceção. O agravante aduz ainda que o próprio excepto possui consciência de que se tornou suspeito para compor o julgamento da citada representação, ao tecer considerações pessoais quando da análise da questão de ordem levantada, que também representa causa de suspeição do juiz o fato de manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre o processo pendente de julgamento seu ou de outrem. O agravante postula o provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão combatida, a fim de que a Corte reconheça a exceção proposta e, via de consequência, sejam remetidos os autos da representação ao substituto legal do excepto. Esse é o relatório. Confirmo a petição referida em questão de ordem pelo eminente advogado. Realmente há uma petição juntada trazendo uma certidão e também uma cópia supostamente extraída do site página do ENOC, no qual consta aqui algumas notícias sobre o caso e comentários de partes e também, segundo afirma o próprio advogado, o inteiro teor do voto do juiz membro. Esse é o relatório, senhor presidente. Prossiga. Face aos argumentos trazidos no presente agravo regimental, bastante similares àqueles lançados na petição inicial da exceção, entendo que a decisão monocrática de folhas 36 deve ser mantida. De início, anoto que o regimento interno deste egrégio tribunal, em seu artigo 105, parágrafo 1º, prevê a possibilidade de rejeição liminar da exceção de suspeição de membros do tribunal. Eu transcrevo aqui em meu voto o inteiro teor desse dispositivo. É necessário deixar bastante claro que este agravo regimental busca reformar tão somente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu a exceção sem resolução de mérito. O recipiente aqui pede o provimento do agravo e, desde já, o reconhecimento da suspeição do excepto nos autos da representação eleitoral, o que evidentemente não é possível, pois sequer foi acolhida a manifestação do excepto, além de que o próprio recipiente requereu a produção de prova testemunhal com oitiva de 2 testemunhas arroladas na petição inicial. Caso este plenário decida pelo reconhecimento da exceção proposta, isto é, provimento deste regimental, pelo recebimento, melhor dizendo, da exceção, com o provimento deste regimental, com a suspensão do processo principal, aí sim terá início a instrução do feito para julgamento do mérito da exceção em data posterior que não a de hoje. Não se aplica, no caso presente, o artigo 513, parágrafo 3º do Código de Processo Civil,
porque a matéria depende de dilação probatória, além de que nem mesmo fora colhida a manifestação do excepto. Fixadas essas premissas, prossigo na análise do presente recurso. Como procurei analisar na decisão combatida as duas consequências apontadas pelo recipiente, nem de longe se enquadram nas hipóteses de suspeição do magistrado previsto no Código de Processo Civil. A possibilidade de o excepto exercer a advocacia no processo eleitoral de 2014 é uma alegação manifestamente genérica que pode ser imputada aleatoriamente a todo e qualquer juiz membro da categoria de jurista que está em vias de deixar quaisquer dos tribunais eleitorais brasileiros. Referido tema deve ser tratado com base na legislação em vigor e na interpretação pelo Poder Judiciário. Não há como extrair dessa afirmação, no plano da possibilidade, nenhum grau de subjetividade capaz de macular a imparcialidade do julgador, de modo a impedir a sua atuação jurisdicional contra esta ou aquela parte. Essa possibilidade, sem nenhum fato concreto a vincular subjetivamente o excepto e recipiente, não autoriza a conclusão de que o magistrado está, entre aspas, interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Efetivamente, nenhum fato concreto em relação a esse aspecto foi apontado, ficando tudo no campo de suposição, como acentuei na decisão agravada. Por outro lado, não pode ser tratado como suspeito o magistrado que apenas relata, indica, menciona à imprensa quais são os processos de sua relatoria que estão incluídos em meta de julgamento da Corte, projeto Pauta Limpa. Projeto esse que se tornou público porque é amplamente divulgado à imprensa, inclusive pela administração superior deste regional. Note-se que o surgimento do nome do recipiente se deu num contexto informativo da parte do ECEP, que relacionou entre as representações ainda pendentes de julgamento até o dia 30 de junho de 2014, uma envolvendo o senhor Júlio Campos, outra envolvendo o senhor Silval Barbosa, outra envolvendo o senhor Pedro Taques, dentre outros. Ora, a representação eleitoral envolvendo o recipiente é um processo público não sigiloso. Qualquer cidadão pode se dirigir à Secretaria Judiciária deste regional e se inteirar da existência da representação contra o recipiente. O que o excepto disse na indigitada entrevista é algo óbvio que qualquer juiz, membro deste tribunal, afirmaria, se indagado, que existem processos elencados dentro do projeto Pauta Limpa envolvendo autoridades do Estado referente a eleições passadas. A afirmação do excepto não o torna suspeito para julgar processo em trâmite neste sodalismo. O certo é que até o momento o recipiente não declinou em qual hipótese do artigo 135 o excepto estaria em curso. Vejamos os termos da lei. Reputam-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. 2. Alguma das partes for credora ou devedora do juiz, do seu cônjuge ou de parentes deste, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau. 3. Herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes. 4. Receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio. 5. Interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. E parágrafo único, poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo. Não se pode afastar a jurisdição mediante alegação de situações não previstas nas hipóteses acima, pois referida enumeração é taxativa e não exemplificativa, como pretende fazer crer o recipiente, sob pena de causar indesejável insegurança jurídica. Como acentuado, as alegações do recipiente são genéricas, dúbias e, portanto, manifestamente improcedentes. A propósito da questão de ordem, acrescento que essa petição e esses documentos não podem ser levados em conta neste recurso por conta do princípio da impossibilidade de inovação na fase recursal, né? Aqui se julga uma situação pretérita na qual apresentou-se uma petição inicial, ela foi julgada liminarmente extinta, foi indeferida inicial, houve interposição de recurso. A parte não pode inovar nessa fase processual. Evidentemente, se a ação prosseguir e for instaurada a exceção, aí evidentemente é um documento que poderá ser analisado com toda certeza durante o processo, mas não neste próprio recurso, por conta do princípio da impossibilidade de inovação na fase recursal. Com essas considerações, senhor presidente, eu estou negando provimento ao agravo regimental. É como voto.
Com voto, doutor Agamenon Alcântara Moreno. Doutor Lídio Modesto da Silva Filho. Eu não voto nesse caso, presidente. Ah, sim, é suspeito, né? Doutor André... impedido, eu sou impedido. O voto do ilustre relator. Como chego agora à corte, eu peço vistas dos autos para poder me inteirar das circunstâncias do processo, excelência. Embaixador Maria Helena. Presidente, eminentes pares, não querendo ser descortês com o doutor André, mas eu prefiro proferir meu voto nesta sessão. E explico o porquê. Ouvi atentamente o voto do sempre lúcido doutor Pedro e eu gostaria de apenas pontuar algumas questões. Não obstante o fato de que, tecnicamente, não há como se apontar um dos incisos do artigo mencionado por Sua Excelência, de fato não há, é uma questão bastante delicada, tormentosa em todos os tribunais. A questão de que ainda não sabemos, eu penso que Dr. Blazak não fez nenhum segredo quando antecipou a sua saída desta corte e disse aqui desta tribuna, deste plenário, que estava retornando para a advocacia. Como o seu mandato ainda era a curto período, a presunção é de que a sua rapidez em voltar à advocacia, porque já havia contatos prévios estabelecidos. Isso tudo no campo da suposição, porque certo está, no meu sentir, tecnicamente falando, processualmente falando, o eminente relator, quando diz que não há nada a ser apurado, não há nada a ser apontado na questão técnica. No entanto, o tempo, como diz, é o senhor da razão. Vamos aguardar a subida nesta tribuna e aí sim nós poderemos ter a certeza se hoje estamos, eu acredito que estamos julgando corretamente, tecnicamente correto, mas se nós estamos avaliando a questão sobre outro aspecto. E dentro desse contexto, eu acho que a questão meritória precisa ser enfrentada o mais rápido possível e a razão pela qual eu, neste momento, acompanho o eminente relator. Desembargador, o doutor Samuel. Senhor presidente, quando do julgamento da questão de ordem apresentada aqui no dia 23, eu entendi que haveria-se necessidade da suspensão do processo até o julgamento definitivo da decisão que extinguiu a exceção, por ser uma decisão interlocutória, que evidentemente se submeteria ao crivo do agravo, que realmente veio. O artigo 306 do Código de Processo Civil estabelece, o artigo 306 do Código de Processo Civil estabelece que recebida a exceção, o processo ficará suspenso até que seja definitivamente julgado. E o parágrafo 1º do Regimento Interno, artigo 105, diz o seguinte: se o relator considerar manifestamente sem fundamento a exceção, poderá rejeitá-la liminarmente no despacho fundamentado, do qual caberá agravo de instrumento no prazo de 3 dias. Juntando-se o artigo 105, parágrafo 1º, com o que determina o artigo 306 do Código de Processo Civil, o processo ficará suspenso até que seja definitivamente julgado. Então, naquele dia, eu
optei pela suspensão do processo, até uma vez que iria ser interposto o agravo de instrumento anunciado pelo advogado aqui da tribuna. E foi nesse sentido que eu votei, inclusive acompanhado pela desembargadora Maria Helena, ou acompanhando a desembargadora Maria Helena, não me lembro, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo da exceção. Com referência à exceção, eu também entendo. Agora, esse agravo, é claro que ele poderia, se houvesse risco de prejuízo ou de grave dano contra a pessoa, ele poderia sim receber um efeito suspensivo nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil. Então, naquele dia, o meu voto da suspensão foi baseado nesses incisivos constantes do regimento interno e do CPC. Agora, todavia, no caso em tela, realmente não existem, dentro dos autos hoje, as condições estabelecidas pelo artigo 135 do Código de Processo Civil. Não há a prova da amizade íntima, da inimizade capital, e muito menos do interesse, do excepto, ou seja, não é amigo íntimo ou capital, não preenche nenhum dos requisitos do 135. Apenas existe essa suposição de que o advogado estaria já advogando numa área para as coligações contrárias ao expiente. Nós não sabemos realmente, como a desembargadora Maria Helena afirmou, se o juiz excepto irá advogar nesse tribunal a favor para a parte contrária, os adversários políticos do expiente. Nós não temos conhecimento disso ainda. Esse processo, o mérito, eu pedi vista do processo, porque realmente nós não tínhamos conhecimento de nada. Até o dia do julgamento da exceção, nós não havíamos nem recebido memoriais com referência ao mérito. Eu acho que todos, nós não conhecíamos o processo, só o relator conhecia, porque a gente não tem conhecimento de nada. Então, não existindo, portanto, não estando prevista essa suspeição em nenhum dos incisos do artigo 135, resta a mera suposição de que o doutor Gélio Brazac vai advogar para uma agremiação contrária à do expiente. Eu realmente não vejo, acho que ninguém do tribunal vê, mas eu também não vejo com bons olhos essa história de ficar se adiantando o voto e publicando na imprensa, liberando-se para a imprensa aquilo que ele vai fazer. Realmente isso aí traz uma situação de constrangimento e de desvantagem para o que está sendo julgado, porque já antecipa uma vontade que a população não conhece. Então, o que acontece? Começa a ver os comentários no site, de que o cidadão realmente comprou voto, que o cidadão realmente comprou voto, que o cidadão deu vale transporte, deu gasolina, deu cestas básicas. Isso aí realmente prejudica. Não deveria ter sido feito essa entrevista, e muito menos a liberação desse relatório e praticamente desse voto, que aliás foi aqui, todo mundo já sabia que iria ser pela procedência da representação. O juiz excepto pecou, né? Me perdoe a ausência, mas pecou sim, nesse sentido. Eu não vi nenhum dos juízes membros desse tribunal até hoje, com exceção do excepto, que tenha publicado voto ou até mesmo relatório disponibilizado para a imprensa, ou dado entrevista já demonstrando que iria julgar. Mesmo porque uma outra coisa que me levou a pensar bastante nisso e pedir vista do processo, foi porque além de não conhecer as provas dos autos,
esse processo está há 4 anos pendente nesse tribunal. E há 2 anos ele está sob a relatoria do Dr. José Luiz Brazac. E simplesmente, há 1 semana da sua renúncia, Sua Excelência vem e coloca. Por que não colocou antes, né? 2 anos, podia ter julgado isso há muito tempo. E quando se já, no seu canto do cisne, já saindo do tribunal, já deixando a toga, ele coloca esse processo em julgamento. Realmente estranha essa situação. Não quero aqui me manifestar de forma diferente, mas bastante estranha. Mas eu só fiz essas considerações em virtude do meu pedido de voto, porque até pelo simples pedido de vista que eu fiz, que é uma coisa natural entre os membros do tribunal para que tomem conhecimento, até pelo simples pedido de vista, eu fui agredido pela imprensa, pela página do E aí, por um ativista fofoqueiro que fica sempre esculhambando as pessoas, entendeu? Sem ter base nenhuma. Eu já o processei por 2 vezes e vou processar por mais uma. Já fica bem claro isso aí. Mas eu pedi vistas única e exclusivamente para me inteirar do que realmente aconteceu, porque em virtude dessa demora, desses 2 anos que ficou lá, de se apresentar aqui de afogadilho, querendo julgar rapidamente, não aceitando a exceção de suspeição, não acatando nada, eu acho que eu tenho sim, mas é que pedir vista do processo para me inteirar se realmente aquele voto acompanha as provas dos autos. Mas no caso aqui em tela, agora que nós estamos julgando, eu não vejo realmente, não estão previstas as condições do artigo 135 do Código de Processo Civil, não havendo inimizade íntima e nem interesse demonstrado, apenas um tênue rastro de interesse, eu acredito. Mas, de qualquer forma, eu vou acompanhar o relator. Senhor presidente. Pois não. Vamos lá. Tendo em vista que todos os meus pares se manifestaram, e eu fiz um pedido de vista desse processo. Primeiramente, eu gostaria de endossar todas as palavras do Dr. Samuel, no que tange as questões que envolvem o processo, e o meu antecessor. Existem 2 questões. A questão técnica quanto ao artigo 135, que foi levantada na exceção, e a questão que trouxe a suspeição, o fato de ter sido antecipado o voto, o fato de ter sido exposto à mídia, o relatório, circunstâncias que criaram, querendo ou não, uma situação para essa corte. Como sabemos que a sociedade clama por respostas dessa justiça eleitoral, e tendo em vista os votos de todos, eu estou pensando, buscando uma forma da que a gente possa, para que for consciente e tranquilamente poder julgar, e para que a gente não atrase, tendo em vista dos meus pares, todos votaram, e é óbvio que o Dr. Pedro, um relator, um membro dessa corte que sempre julga com uma imparcialidade, um cuidado absurdo, cuja sapiência bota acima de qualquer suspeita, a quem declaro que a quem admiro, tenho muito respeito. Eu retiro o meu pedido de vista e acompanho o relator, Excelência. Embora não me manifesto no processo, mas eu, como presidente da corte, por questão de justiça, eu tenho que fazer uma colocação a respeito desse caso. A publicação do relatório do voto se deu após o eminente relator ter proferido o seu voto, que foi público, pela procedência do pedido, e isso é aberto a todos, qualquer um pode chegar e pedir cópia da mídia. Não foi publicado
voto o relatório, nesse caso, antes de ter lido. Houve a questão de ordem rejeitada pelo prosseguimento, ele fez o relatório e proferiu seu voto e veio o pedido de vista do eminente primeiro vogal. Essa é por questão de justiça. Nesse caso, eu tenho que deixar esclarecido à sociedade. Pelo menos o doutor José Luiz Brazak não incorreu em qualquer falha ou irregularidade neste caso, diante dessa situação. Proclamo o resultado: o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo, nos termos do voto do outro relator. Deu-se por impedido o eminente segundo vogal, doutor Lídio Modesto da Silva Filho. O 3 do processo 9.011/2012, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo de vereador, recorrente Manuel Mussa Amui Pinheiro e recorrido do Ministério Público. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior é o relator. Obrigado, senhor presidente. Passo ao relatório. É um processo que nós já discutimos aqui, que questões idênticas, mas eu vou passar o relatório para depois, então, ver se eu resumo um pouco esse voto. Mas o recurso eleitoral foi interposto por Emanuel Mussa Amui Pinheiro contra a sentença da 54ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas as suas contas de campanha. O doutor magistrado sentenciante fundamentou sua decisão nas seguintes irregularidades apontadas no relatório técnico conclusivo. Em 7 irregularidades ele detectou. Não foram apresentados os documentos que comprovam a alteração realizada na prestação de conta e documentação fiscal não foi emitida na forma exigida pela resolução do TSE. As doações estimáveis em dinheiro, constante demonstrativo de recursos arrecadados, referente aos recibos de números tal, tem como doador o Comitê Financeiro Municipal para vereador. No entanto, o candidato apresentou as notas fiscais referentes a esses recibos em nome do candidato Guilherme Maluf. A ausência de documentos comprobatórios de que os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de 15 doações feitas por terceiros, no valor de R$ 22.900, constitui produto de serviço ou atividade econômica do doador e que os bens permanentes integrem o seu patrimônio. Foi aplicada a técnica de auditoria de circularização, conforme previsto no artigo 60 da resolução, para confirmar doações declaradas nas prestações de contas. Da resposta à circularização, conforme documentos e notas fiscais acostados, foi constatada a seguinte inconsistência. O candidato não informou a doação estimável em dinheiro no valor de R$ 1.500, confirmada pela nota fiscal número 324. Quinto, gasto realizado no relatório de despesas efetuadas junto ao fornecedor Ana Paula dos Santos, titular do CPF, número tal, ao passo que as notas fiscais relativas a essa despesa apresentam fornecedores diferentes. Sexto, não foi apresentada documento relativo à despesa com energia elétrica no valor de R$ 233,53, que tem por fornecedor Central Elétrica Mato Grossense. E o sétimo e última irregularidade detectada foi a ausência de declaração no campo demonstrativo de despesas efetuadas, da despesa contraída junto à fornecedora Lopes e Vilela no valor de R$ 1.200, comprovada por nota fiscal. Ainda na sentença, o magistrado determinou o desentranhamento dos documentos que foi efetuado conforme certidão de folhas 409, em razão da preclusão consumativa, já que o prazo para a apresentação dos documentos já havia se transcorrido e o candidato já havia também se manifestado. Em razões de recurso, o recorrente alega preliminarmente a nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa e informa que não foi intimado para sanar irregularidade nova apontada no relatório técnico conclusivo, sendo que tal irregularidade foi considerada para julgar as contas não prestadas. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 51 da resolução do TSE e argumenta que as irregularidades na prestação de contas se deram por conta de equívocos
e que não houve sonegação de documentos ou informações e apresenta os documentos que foram desentranhados. Pugna pela aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para dar provimento ao recurso e aprovar ou reprovar as contas apresentadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso para que sejam desaprovadas as contas é o relatório. Colhedor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Passo ao voto. Entendo que a preliminar de cerceamento de defesa por não intimação de sanar irregularidade se confunde com o mérito. Portanto, eu passo diretamente ao voto. A recorrente aduz que houve cerceamento de defesa, pois não foi intimado o relatório conclusivo que apontou novas falhas na prestação de contas, pugnando pela nulidade da sentença. Seguindo o entendimento firmado por este colegiado, estou tentando abrir o voto aqui, mas está danado. Segundo o entendimento firmado por esse colegiado, no caso de determinação de documentos apresentados depois de decorrido o prazo da notificação para a regularização de pendências detectadas no relatório preliminar, porém, antes de prolatada a sentença, não causa prejuízo à sua apreciação pelo juízo sentenciante. Esse é o caso em mesa. O juiz determinou o desentramento dos documentos, acatando a tese da preclusão consumativa, alegando que o candidato se manifestou no relatório preliminar apresentando documentos. Depois de decorrido o prazo assinalado, foi emitido o relatório final. Mas ocorre que no ato seguinte, o ora recorrente apresentou documentação, a qual foi desentranhada por determinação expressa contida na sentença prolatada em 10 de dezembro de 2012. Destaco ainda que não consta dos autos o termo de juntada de documentos apresentados pelo ora recorrente após o relatório final ou mesmo no serviço de acompanhamento de documento do processo. O registro de tais documentos, possibilitando precisar a data da apresentação. A certidão de folhas 409 confirma que os mesmos foram apresentados antes da apuração da sentença, já que o desentranhamento se deu por determinação contida na própria sentença. Então, eu vou concluir, mas o recorrente realmente reapresentou os documentos em sede de recurso, mantendo coerência com as decisões recentes e pretéritas desse Tribunal Regional Eleitoral, que tem admitido a apresentação de documento em fase recursal em virtude da incidência dos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas, bem quando se tratar de vício formal. Cito aqui o número dos processos e recurso eleitoral 6073, dos quais, por pertinência, transcrevo o seguinte aresto, da lavra da desembargadora Maria Helena Gargalhone Povas. Apenas o que interessa, restando comprovado que a recorrente manifestou-se antes da apuração da sentença, os documentos devem ser aceitos, por não obstante a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, não existe um contencioso típico. E com essas considerações, então, respeitando as decisões pretéritas desse tribunal, dessa corte, eu também estou votando pelo provimento parcial do recurso e pedindo vênia ao eminente Procurador Regional Eleitoral, mas apenas para anular a sentença, determinar a devolução dos autos à zona eleitoral de origem, para que o processo seja retomado a partir da apresentação dos documentos que foram juntados antes da apuração da sentença, conforme certidão de folhas 409, que foram documentos esses desentranhados dos autos por determinação do juiz. É assim que eu voto, senhor presidente. Agora eu voto do doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Doutor Lídio Modesto. Doutor André Listão. Com o relator, excelência. Embargadora Maria Helena. De acordo.
Eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. É o 4 da pauta, embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes em recurso eleitoral em ação de investigação eleitoral. Embargante Paraçu de Souza Freitas, embargado Fausto Aquino de Azambuja Filho. Embargadora Maria Helena Gargalhano Povas, relatora, quem concede a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração posto por Paraçu de Souza Freitas contra o acordo número tal, mediante a qual o tribunal considerou intempestivo o recurso inominado e então interposto com seu consequente não conhecimento, acarretando a não apreciação do mérito recursal. Alega o embargante, em síntese, ter ocorrido omissão desta Corte ao não conhecer de ofício matéria de ordem pública atinente à tempestividade daquele apelo, em especial porque a suspensão dos prazos processuais fora decretada por este mesmo colegiado mediante edição da Resolução 1391, que efetivamente teria tornado tempestivo o recurso protocolizado em 19/1/2014, ao contrário do que restou decidido no acordo ora embargado. Afinal, postula a aplicação dos efeitos infringentes ao presente embargo, requer seja apreciado o mérito do recurso ordinário para afastar a condenação de inelegibilidade que lhe for aplicado pelo juiz da 15ª Zona Eleitoral. Adota a Procuradoria, manifesta-se pelo provimento dos embargos a fim de reformar o acordo 24036, de modo a declarar tempestivo o recurso interposto na age ordinária, reiterando em acréscimo o parecer de folhas, no qual se refere o mérito daquele apelo, para efeito de dar-lhe também provimento, objetivando afastar a sanção de inelegibilidade. É o sucinto relatório, senhor presidente. Colhe o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Senhor presidente, esse caso é aquela prorrogação do tempo que o tribunal, acompanhando o entendimento do Tribunal de Justiça, que por sua vez acatou a solicitação da OAB em ampliar aquele prazo não foi utilizada a expressão férias, mas suspensão dos prazos processuais, né? Então eu estou dando os efeitos modificativos aqui, porque de fato ele não é intempestivo, ele foi protocolado dentro desse prazo. Eu chamei a atenção aqui, consoante demonstrado em sua peça de resignação, a Resolução 391, editada por este colegiado em dezembro de 2013, fixou o recesso forense para o período entre 20 de 12 de 2013 a 6 de 1 de 2014, suspendendo os prazos processuais adicionalmente pelo período entre 7 de 1 de 2014 a 20 de 1 de 2014, em atendimento ao pleito formulado pela OAB de Mato Grosso. Portanto, baseando-me em premissa falsa, externei no voto condutor daquele acordo entendimento pela intempestividade do apelo, que for acompanhado à unanimidade pelos dignos pares, ensejando a não apreciação do mérito de recursão, decisão que ora se mostra distanciada dos fatos, fazendo substituir o conhecimento dos presentes embargos a fim de suprir a aventada omissão, afastando o equívoco então perpetrado, para que este tribunal possa afinal adentrar o mérito recursal até então prejudicado por conta da já referida premissa. Eu trago aqui a colação a ementa, né? E depois concluo dizendo que deve prevalecer a ineficácia do ato que entendeu pela intempestividade e também decretando o acatamento, né, dos embargos, acompanhando o parecer ministerial para acolher os embargos, dando provimento ao mesmo e ao recurso nominado interposto por Paraçu de Souza Freitas, afastando assim a sanção de inelegibilidade. É só por aquela questão do prazo, né? Encerrou-se no dia 6, em tese, a OAB pediu que se ampliasse do dia 7 ao dia 20, o Tribunal de Justiça assim o fez e este colegiado entendeu que nós também deveríamos fazer o mesmo, suspendendo os prazos. Portanto, não há o que se falar em intempestividade. Doutor Samuel. Doutor Pedro Francisco. Acompanho a eminente relatora. Doutor Agamenon. Acompanho a relatora. Doutor Lídio Modesto. Com a relatora também.
Doutor André Stum? De acordo, excelência. Então proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, proveu os embargos nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. Nada mais havendo, eminentes pares, uma vez, com a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e fica o convite. Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer uma breve consideração. Pois não. No fim da sessão. Gostaria só de externar uma preocupação do Ministério Público Federal com um fato que tem sido noticiado na data de hoje. É o seguinte: nós tivemos ontem o encerramento do prazo para a realização das convenções partidárias e a imprensa noticia ainda hoje que várias definições políticas não se concluíram, então as deliberações continuam. Gostaria apenas de deixar registrada a preocupação do Ministério Público quanto a esse fato. Realmente, essa preocupação externada pelo doutor representante do Ministério Público Eleitoral é bastante grave, tendo em vista que basta uma simples verificação nos jornais eletrônicos de hoje, há uma demonstração pública de uma total indefinição das candidaturas, que significa dizer que decorreu o prazo das convenções e ainda não houve a formulação das candidaturas, o que pode, numa certa medida, estar sendo violada o artigo 8º da Lei 9.504, que estabelece o prazo até o dia 30 para as convenções. Embora tomando conhecimento da existência de decisão do TSE, no sentido de que o órgão da direção partidária, de que a faculdade da convenção delegar ao órgão de direção partidária a deliberação, possibilidade essa que estenderia então até o dia 5 de julho. Mas eu não sei se o Ministério Público Eleitoral requisitou alguma medida, e até consultaria se não seria o caso deste tribunal deliberar, no sentido de que os partidos ou as coligações constituídas, porque o prazo já venceu, então essa coligação deve ter sido constituída, apresentasse as respectivas atas, ou demonstrando que houve deliberação para que o órgão partidário indique os candidatos, como prevê a resolução TSE número 28.763, ou que efetivamente apresente as respectivas atas ou demonstre que os candidatos já foram escolhidos em convenção, sob pena de estarmos sujeitos a fraudes com realização de atas com datas retroativas, e realmente é algo muito preocupante. Até gostaria de ouvir o senhor procurador regional ainda sobre esse tema e, se for o caso, até Vossa Excelência também consultar os demais membros sobre essa preocupação, que eu reitero que realmente é algo grave e que nós temos que estar atento para isso. Perfeito. Doutor Pedro, só para trazer o conhecimento de todos aqui do plenário, a Procuradoria requisitou já antecipadamente a todos os partidos que assim que as convenções fossem realizadas, eles encaminhassem as atas à Procuradoria Regional Eleitoral, e uma das finalidades dessa requisição foi exatamente para que a gente pudesse aí fiscalizar o cumprimento desses prazos. Mas essa foi a providência que por hora nós adotamos. Embaixadora Maria Helena, corregedoras, pretende fazer alguma? A preocupação é bastante louvável, senhor presidente. Eu estava aqui matutando com os meus botões o que é que nós precisaríamos, se caberia a nós nesse exato momento, porque há um site desse que diz, inclusive, que a ata está aberta, aguardando composição de última hora. Isso eu li. Então, eu fico aqui a imaginar. Eu penso que a decisão mais louvável que nós poderíamos tomar foi essa que o doutor procurador agora falou, que de requisitar aos partidos
que nos envie a cópia das convenções, do que foi decidido nas convenções. Porque não há outra medida que nós possamos tomar se essa ata permanecer em poder deles, eles podem alterá-la a qualquer tempo e modo. Exatamente, porque como já discutimos isso aqui em outras oportunidades, já tivemos casos aqui, inclusive ainda temos processo em andamento aí sobre a alegação de fraude em atas, e o que nós discutíamos naquele momento é exatamente isso. A ata é um documento público, o partido tem uma personalidade jurídica de direito privado, mas a ata ela sofre a supervisão da Justiça Eleitoral. Então trata-se de um documento público que merece a chancela. Eu até queria encaminhar, se fosse se fosse da anuência do Ministério Público Eleitoral, que esse tribunal deliberasse pelo estabelecimento de um prazo de 24 horas para que todos os partidos e coligações apresentem as atas já registradas até o dia 30, seja ela designando os nomes dos candidatos, sejam ela apenas autorizando que o órgão partidário, como permite a resolução do TSE. Aí não sei se já houve por parte do Ministério Público a indicação de um prazo para isso, porque uma coisa é a gente solicitar as atas, eles poderão trazer essa ata depois do dia 5. Outra coisa é estabelecer um prazo de 24 horas, porque o prazo já venceu, é dia 30. Hoje já não temos mais condições de realizar convenções. E pelo que nós observamos aqui nos jornais, pelo menos, pode ser que a imprensa não esteja tratando corretamente a matéria, mas de qualquer modo o que consta nos principais jornais eletrônicos é de que as atas estão abertas, né? E a ata aberta é um problema, porque prazo já não existe mais, né? Então me parece que seria esse o encaminhamento, que a Justiça Eleitoral estabelecesse um prazo e determinasse que fosse feita uma intimação a todos os dirigentes partidários para que, através das eventuais coligações, possam trazer em 24 horas essas atas. Ainda não é o registro da candidatura, é apenas a confirmação de que houve conclusão ou não das convenções partidárias. Eu penso que a Justiça Eleitoral precisa exercer um papel mais ativo nesse processo, ao invés de ficarmos aguardando simplesmente e aí sujeitando-se a eventuais fraudes. Não estou aqui fazendo nenhuma alegação direta a este ou aquele partido, mas que há um risco muito grande de fraude, não há dúvida disso, basta verificar os noticiários a respeito do tema. Senhor presidente, eu queria também sugerir que esse ofício de preferência aos partidos fosse enviado ainda hoje e que também fizesse um outro alerta que eu tive a oportunidade de trocar ideia com o doutor Pampado. Observa-se nessas tais propagandas do horário político, do horário do partido, que está havendo propaganda pessoal, fortalecendo a candidatura de A, de B e de C, com feitos possivelmente pessoais. Está certo que aquele que detém mandato, ele pode até divulgar alguma das suas emendas, das suas propostas, mas ele não pode ficar ao tempo do partido todo, o tempo destinado a promover as diretrizes do partido, fazendo divulgação pessoal. Então, apenas para inserir nesse mesmo ofício, que eu sugiro que seja enviado ainda hoje, alertando já as duas coisas. Senhor presidente. Desculpe, só acrescentando, eu penso até que esse ofício tenha que ser entregue por oficial de justiça para comprovar o prazo, porque na ausência do cumprimento já poderíamos dar ensejo uma busca e apreensão. Senhor presidente, só deixar registrado que endosso aqui completamente as colocações que foram colocadas, tanto pelo Dr. Pedro como pela desembargadora Maria Helena. Esclareço que fixei um prazo para apresentação das atas no procedimento administrativo que foi instaurado na Procuradoria Regional Eleitoral, mas acho perfeitamente possível e válido, salutar que essa egrégia corte também adote providência semelhante, na medida em que isso vai fortalecer a fiscalização sobre esse aspecto do processo eleitoral.
Com a proposição do Dr. Pedro da requisição da ata no prazo de 24 horas, todos estão de acordo? De acordo. É que realmente, aqui foi uma colocação, né, o site, tem um site aqui, Notícias Política, Olhar Direto. Ele traz aqui o livro da ata da convenção do PSD. A exemplo de outras siglas em Mato Grosso, permanecerá em aberto até o dia 5 de julho, data final de homologação de candidatura junto ao TRE. Na prática, a medida pode resultar em novas composições para disputa nas eleições de 2014. Se os partidos estão levando de que a data de homologação de candidatura até o dia 5 estão equivocadamente, juridicamente, porque a homologação é dia 30. Dia 5 é a data limite para a entrega de todos os documentos para o registro de candidatura. Eu entendo louvável, já que há o requerimento do Ministério, uma requisição do Ministério Público, deve ser observado, porque se não entregar ao Ministério Público, que fez uma requisição, como poder de polícia que tem, e agora, é para preservar candidatura de outros que já têm a sua ata, e porventura não dá esse limite de fazer a entrega, inclusive aqui o PSOL já entregou a sua ata nesse plenário, a esse tribunal, aliás. Eu voto no sentido de que seja requisitado e farei através de mandado por oficial de justiça para preservar o direito daqueles que foram aprovados em convenção. E não ficar, porque convenção é um ato formal estabelecido por lei, que o encerramento é no dia 30. E a apresentação da ata deve ser feita com a lista dos delegados e convencionais, dos que participaram, assinado, porque senão poderão ter não registrado candidatura de muitos candidatos ou coligações. E eu tenho dito aí, sempre encaminhei para todos os partidos, já indicando quais seriam os documentos, fizemos reuniões com os partidos, representante, para evitar questões desta natureza, se é que os sites estão trazendo notícia verídica. E eu creio que sim, porque todos eles têm a responsabilidade de levar o conhecimento. E nada mais do que isso aqui é uma prova de que a convenção faz de conta, reuniram lá para dizer fulano é candidato e não é por aí na forma legal. Então fica aprovada a questão de ordem e determinado que seja expedido ainda hoje o mandado a ser cumprido por oficiais de justiça, para que os partidos façam a entrega das atas, para assegurar o direito dos candidatos e não correr o risco de terem negado o registro de suas candidaturas. Com essas considerações, fica encerrada a sessão e eu aqui confirmo mais uma vez o convite para a visita ao CIOSP. Senhor presidente, antes de concluir, terminar a sessão, eu gostaria de solicitar do Pleno, dessa presidência, o meu afastamento em definitivo do tribunal no dia 17, porque eu tenho a consulta agendada para o dia 18 e 19, então que a última sessão fosse no dia 17,
para que eu possa sair. O mandato termina no dia 23, mas eu vou antecipar para o dia 17. Estou apenas comunicando ao pleno, né? Dia 17 nós temos aquela reunião de polo em Barra do Garças. Eu, por exemplo, não vou na Barra do Garças, eu vou a Rondonópolis, o senhor vai de carro. Então passamos para o dia 15, pronto. Dia 15. Isso já tem, é quinta-feira, já tem sessão. Tem sessão. Dia 15. Dia 15 é a última sessão, a partir de 16, só isso. Hein? O doutor queria colocar dia 15 como a última sessão, é isso? Isso. Então a renúncia a partir do dia 16, né? Então dia 15 participa, como sendo a última sessão. Isso. Dia 16 desvincula. Tá? Então ficamos assim. Eu tenho até um voto para proferir dia 15, seria o último voto. Então tá ajustado, né, Breno? O plenário designou o doutor André Stumpf para fazer a saudação. Senhor presidente, só mais uma sugestão, desculpe-me. É que nesse mandado, que Vossa Excelência deixe bem claro, requisitar as atas. Não, tá. Tá? Porque se pedir só a informação, vai cair no vazio. Requisita as atas das convenções. É nesse sentido que está determinado.